A gente segue olhando para o nosso cenário local aqui do Brasil, porque as vendas do comércio brasileiro recuaram 3,1% em fevereiro, segundo o índice do varejo Stone. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o setor também teve uma retração de 2,2%. Os dados mostram um cenário desafiador, já que nenhum dos 8 segmentos analisados teve uma alta. Só 7 estados tiveram crescimento no volume de vendas no recorte anual. Vamos entender o que está por trás, então, dessa queda agora e o que esperar para o consumo neste ano com o economista da Stone, Guilherme Freitas. Guilherme, bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no Money e uma boa tarde para você. Boa tarde, obrigado por me receber. Queria muito entender, antes de mais nada, o que explica essa queda aí de 3,1% especificamente, olhando para esse cenário do varejo já nesse começo de ano. Perfeito. Eu acho que é um cenário que tem se repetido nos nossos índices, né? Um cenário que tem se mantido constante. E ele é interessante porque ele é um embate de duas forças, né? Então, do lado, a gente tem um mercado de trabalho que está muito aquecido, né? Então, a gente tem taxas de desempregos em mínimas históricas, a gente tem uma boa criação de empregos formais. Só que, do outro lado, a gente tem um mercado de crédito, né? Que está bastante restritivo. Então, a gente vê uma taxa Selic muito alta, que isso leva a um juros real bastante elevado, e isso faz com que o consumo de bens, principalmente aqueles de maior valor agregado, então móveis, eletrodomésticos, acabe diminuindo, né? Porque as pessoas normalmente precisam de financiamento, precisam acessar o mercado de crédito para comprar esses bens. E aí, como o mercado de crédito está muito restritivo, né? E acho que um dado que a gente gosta de acompanhar é quanto que as famílias estão gastando com dívidas hoje no Brasil, e esse dado está na sua máxima histórica, né? Então cerca de 29% de tudo que as famílias ganham, elas gastam só com pagamento de dívidas, então acaba sobrando pouco recursos para ela consumir, principalmente esses bens de maior valor agregado. Isso acaba levando o varejo a ter uma retração. Na comparação especificamente com o ano passado, eu queria até entender por que a gente está com um cenário de varejo bem mais fraco do que o ano anterior. O que mudou de um ano para cá quando a gente olha esse cenário? É impacto de uma taxa de juros, por exemplo, que já está em 15% nesse ano e que talvez já seja possível sentir realmente ela na parte aí do consumidor? Perfeito. Com certeza tem a ver com o impacto da taxa de juros, né? A taxa de juros, sempre que o Banco Central mexe na taxa de juros, seja para cima ou para baixo, ela demora um pouco para chegar na economia real, que a gente diz. Então, esse aumento que o Banco Central fez lá atrás tem sido sentido mais preeminente agora, né? É interessante estar abaixo do ano passado, que 2025 já não foi um ano tão forte para o varejo, né? Ao contrário do que foi 24, que foi um ano forte, 25 já foi um ano mais fraco e 26 está começando abaixo do que foi um ano fraco, né? Então, é um cenário aí ruim para o varejo e, com certeza, a taxa de juros elevada é o que tem puxado isso. Ótimo. E aí aproveito justamente para entender, diante desse cenário, como é que vocês enxergam o próximo passo daqui para frente, olhando para o restante do ano. O que nos espera, o que nos aguarda esse ano? A gente está num dia aí de super quarta, nessa expectativa de decisão do Banco Central. A gente não sabe se vai ter um cenário de corte de juros ou não, diante da guerra que acontece no Oriente Médio e do aumento do preço do petróleo. E aí eu queria entender como é que vocês estão acompanhando esse cenário daqui para frente. São notícias negativas ou dá para ter uma leve esperança? Eu acho que sempre dava ter uma leve esperança, né? Como disse, o mercado de trabalho está muito aquecido, né? Então a renda das famílias está elevada, né? A restrição está basicamente nesse mercado de crédito. O que a gente consegue esperar? A gente espera que o Banco Central corte um pouco os juros, que a taxa Selic caia um pouco. Só que, como eu disse, isso demora para chegar na economia real. Então, pelo menos até o segundo semestre, a gente deve ver um varejo ali um pouco abaixo do ano passado e andando de lado nas comparações mensais, tá? Então, assim, para o ano de 26, a gente espera um ano parecido com o que foi 25. Então, um varejo que não deve crescer muito nem cair muito, né? Ele não deve crescer muito justamente pela restrição do lado de crédito, mas ele não cai muito porque o lado do mercado de trabalho, o lado da renda tem segurado o varejo, né? Setores como hipermercado, supermercado, farmácias, são setores que têm segurado o varejo brasileiro para não deixar ele cair, vamos dizer assim, em queda livre, né? Mas o lado do crédito tem puxado o varejo para baixo. Então, enquanto esse lado não melhorar da economia, o varejo deve continuar andando de lado. Olhando para o levantamento especificamente, a gente vê segmento de livros, jornais, papelaria com maior queda nesse período de 17,9%. Qual que é a explicação nesse caso? Porque aí a gente tem um cenário até oposto quando a gente olha para setores essenciais como supermercados e farmácias que tiveram um crescimento na comparação anual. As pessoas passaram a priorizar, é isso?
Com certeza, está acontecendo uma priorização, então justamente não é coincidência que farmácia e supermercado, né, compra de comida, é o que tem sustentado o varejo, mas especificamente olhando para o setor de papelaria, é um setor que tem caído em importância no varejo, né, até se a gente olha o índice oficial da economia que o IBGE produz, ele tem diminuído o peso desse setor na composição do índice geral, e isso também tem muito a ver com o lado do hoje de muitas pessoas compram livro via internet, né, via marketplaces, via, enfim, grandes mercados aí online. E aí essa parte, esse tipo de venda está em outra parte do varejo, está na parte de outros artigos pessoais, então acaba saindo da parte de livro, então o livro fica mais com a coisa mais de livraria física, vamos dizer assim. E aí esse setor realmente tem caído aí por outras razões para além do atual conjuntura da economia brasileira. Perfeito, a gente vê quase que um comportamento do consumidor migrando só para itens essenciais, né, diante dessa dificuldade. E aí, até olhando para essa pesquisa especificamente, a gente vê uma retração em todos os 8 segmentos. É um movimento que surpreendeu vocês como um todo ou não? Faz sentido diante do que a gente está acompanhando? Faz sentido, eu acho que faz sentido, né? Acho que esse dado da renda das famílias está comprometido em 29%, isso mostra que está sobrando muito pouco dinheiro para as pessoas consumirem. Então isso acaba até retraindo o consumo de bens essenciais, a pessoa acaba economizando um pouco até no supermercado, até um pouco na farmácia. Então faz sentido para a gente, e o que é interessante é que no lado da comparação com 25, né, porque esse dado que você passou é da comparação mensal com janeiro. O lado da comparação com 25, os únicos setores que cresceram foi justamente farmácia e hipermercado, né? Então tem um pouco esse embate aí dentro do setor. Assim, mas todos terem caído em relação a janeiro faz sentido justamente por esse momento de alto comprimento de renda, dificuldade de consumo, dificuldade de acesso a crédito das famílias. Muito bem, Guilherme Freitas, economista da Stone, obrigada mais uma vez pela conversa e volte mais vezes aqui para compartilhar esses dados com a gente. Obrigado, foi um prazer, obrigado por nos receber. Só se chamar que estaremos aqui. Combinado, até a próxima. Obrigada.